Meu nome é Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaque, conhecida como a matriarca da nação de Israel. Mas antes que minha história chegasse a esse ponto, houve uma longa jornada, marcada por desafios, incertezas e fé. Meu nome inicialmente era Sarai. Cresci em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma cidade politeísta ao lado de Abraão, que também era meu meio-irmão. Naquela época, isso não era proibido em nossa cultura. Embora homens e mulheres recebessem educações diferentes, fomos formados pelos mesmos costumes, pelos mesmos valores e pela mesma influência religiosa daquele povo. A saída de Ur não começou conosco, mas com Terá, pai de Abraão. Ele conduziu nossa família, junto com Ló, em direção à terra de Canaã. Porém, paramos em Harã, onde estabelecemos nossas moradas. Harã também era uma cidade marcada pela idolatria e pelo culto ao deus da lua, conhecido como Sim ou Nanar, e foi lá que Terá morreu. Depois da morte de seu pai, Abraão recebeu um chamado de Deus. O Senhor falou com ele e ordenou que deixasse sua terra, sua parentela e seus costumes para seguir em direção a uma terra que ainda lhe seria mostrada. Deus não falou diretamente comigo, mas eu ouvi o relato do meu marido e decidi segui-lo. Em submissão, confiança e fé, aceitei caminhar rumo ao desconhecido. Quando vocês leem essa história hoje, já conhecendo o final, talvez pareça simples tomar uma decisão como essa, mas não foi. Eu deixei tudo para trás, sem saber para onde iria, sem garantias, sem segurança e sem respostas claras sobre o futuro. Geralmente, nos dias atuais, também acontecem esses tipos de mudança de cidade. Por uma proposta de emprego, por melhores condições financeiras ou por oportunidades para os filhos. E mesmo assim, o coração se enche de inseguranças. Agora, imagine acompanhar um homem que não sabia se deveria seguir para o norte ou para o sul, sem saber o que encontraria no caminho. Ainda assim, eu fui. Assumi o chamado de Abraão como parte da minha própria vida. Saímos de Harã, levando nossos pertences e também nosso sobrinho Ló. Passamos a viver como uma família nômade, atravessando desertos, enfrentando incertezas emocionais, dificuldades financeiras e os perigos de uma terra inóspita. Essa jornada nos levou de Ur para Harã, depois para Siquém, Neguebe e outras regiões. Em determinado momento enfrentamos uma fome extrema, o que obrigou Abraão a conduzir nossa família até o Egito, uma terra mais próspera, mais preparada, onde havia alimentos. Ao chegarmos ao Egito, Abraão me pediu que sustentasse uma meia-verdade. Eu deveria dizer que era sua irmã, ocultando que também era sua esposa. A razão era o medo. Eu era considerada uma mulher bonita e ele temia que outros homens o matassem para me tomar. Naquele tempo, a proteção da mulher não era prioridade. O pensamento de mulheres e crianças primeiro simplesmente não existia. Então, aceitei aquela situação, mesmo sem saber quais seriam as consequências para mim. E aconteceu exatamente o que Abraão temia. Uma mulher bonita, recém-chegada e aparentemente desimpedida, chamou a atenção do próprio faraó. Fui levada à ordem do rei para ser tomada como esposa ou concubina. Mas Deus interveio. O Senhor revelou a Faraó a verdadeira relação entre mim e Abraão, e diante disso, o Faraó ordenou que partíssemos do Egito. E assim seguimos novamente para a nossa jornada. Mais para frente, eu continuo essa história.